Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui essa leitura desse livro, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Vamos continuar aqui no 4º capítulo. A terceira maneira do Espírito Santo orientá-lo é mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo possa optar por falar com o crente na voz autorizada, não devemos procurar as vozes. Coisas assim acontecem somente de conformidade com a vontade do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. Há uma diferença nítida entre a voz interior do seu próprio Espírito e a voz audível do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala com você, é com tom mais autorizado. Você escutará a voz autorizada do Espírito Santo no seu íntimo, no seu homem interior. Ou pode ouvir a sua voz falada audivelmente, de modo tão real como se houvesse uma pessoa falando com você em voz alta. Veja bem, quando o Espírito Santo fala com você, a voz pode mesmo parecer audível, mesmo quando nenhuma outra pessoa na mesma sala a escutar. Isso mesmo, porque o Espírito Santo não fala na dimensão dos sentidos, posto que ele não tem um corpo físico, ele é um espírito, uma personalidade divina. Ele fala na dimensão espiritual. Você também é um ser espiritual, quando, portanto, você ouve falar a voz do Espírito Santo e com o seu próprio Espírito que o escuta. E a sua voz realmente é audível na dimensão espiritual. As coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. A verdade é que a dimensão espiritual é ainda mais real do que a dimensão natural. Porque Deus, que é Espírito, criou a dimensão material e natural. Se, portanto, você vai seguir com sucesso o plano de Deus para a sua vida, você precisa tornar mais consciência do Espírito do que toma da sua mente ou do seu corpo. Um número demasiadamente grande de cristãos gasta a vida inteira tomando consciência somente daquilo que seus sentidos naturais lhe dizem. São governados pelos seus sentidos e pelo seu corpo, e por isso frequentemente ficam espiritualmente surdos. Seus ouvidos espirituais ficam entupidos, por assim dizer, porque não prestam atenção ao Espírito Santo no seu íntimo, a seu coração e um amontoado de preocupações carnais. Outros cristãos nunca sequer recebem um recado de Deus, porque são eles que dominam a conversa. Ficam tagarelando o tempo todo e não dedicam tempo para escutar o que o Senhor está procurando lhe dizer através do Espírito deles. E alguns cristãos nem sequer sabem que possuem ouvidos espirituais, nem que deveriam estar recebendo recados da parte do Espírito Santo. Cultive o seu espírito a fim de saber a vontade de Deus. Com frequência demasiada, o nosso problema em seguir o plano de Deus para a nossa vida é que não treinamos o nosso espírito conforme deveríamos ter feito. Gastamos a maior parte da nossa vida nas dimensões mental e física e negligenciamos o nosso coração enquanto cultivamos o nosso intelecto. Quando negligenciamos
aprimoramento do nosso espírito, nosso intelecto passa a reinar na nossa vida. E o nosso espírito a parte de nossa pessoa que deve dominar e dirigir a nossa mente e o nosso corpo. Fica trancado no calabouço, por assim dizer, e não lhe é concebida licença para funcionar. Mas o Espírito Santo, mediante o testemunho interior, sempre está procurando dar orientação à nossa mente. Se tão somente dedicarmos tempo para cultivar o nosso espírito e para escutar. Vou lhe dizer uma coisa importante de ser lembrada, se é que você vai chegar a cultivar o seu espírito. Você deve resolver que sempre manterá uma consciência sensível. Não viole a sua consciência, pelo contrário, mantenha a prática de sempre obedecer de imediato ao seu espírito, lembrando-se que a sua consciência é a voz do seu espírito e que ela informa a sua mente a respeito daquilo que o Espírito Santo está lhe falando no seu coração. Se persistir em violar a sua consciência, você a deixará calejada, a ponto de não captar as inclinações do Espírito Santo. As coisas espirituais perderão para você a sua nitidez. A sua consciência deixará de ser um guia seguro, uma vez tendo a consciência cauterizada. Será difícil discernir a orientação do Espírito Santo e seguir o seu plano. Além disso, enquanto procura aperfeiçoar o seu espírito, lembre-se de certificar-se de que não está sendo levado para a sua carne. É nesse aspecto que muitos cristãos perdem o rumo, tomam decisões de conformidade com a sua própria natureza, desejos e inclinações carnais. E porque seu espírito não está sintonizado com o Espírito Santo no seu íntimo, deixam desaparecidas as coisas do Espírito Santo que Deus tem preparado para eles na sua corrida espiritual. O aperfeiçoamento do seu espírito também será prejudicado se você se deixar levar pela sua alma, seus sentidos, seus raciocínios naturais e suas emoções. A outra área em que os cristãos frequentemente deixam desaparecida a vontade de Deus. Deixam-se ficar emocionalmente envolvidos com os planos e desejos que eles mesmos elaboraram. Ficam empolgados, em seguida se convencem que o Senhor os está dirigindo. Na realidade, porém, estão sendo levados pelas suas emoções e não pelo seu espírito, e são enganados por essas emoções. Ao cultivar o seu espírito, é importante também que você não seja dirigido pelas circunstâncias exteriores. Quando eu era um pastor jovem, conhecia outros pastores que se deixavam levar pelas circunstâncias. Quando surgiam problemas na escola dominical, diziam coisas desse tipo: se eu chegar um dia a aumentar a frequência na escola dominical até o nível anterior, já vou sair daqui. Diziam ainda: uma vez recuperada a situação financeira da igreja, aceitarei outro pastorado. Mas você está percebendo que aqueles pastores estavam sendo levados pelas circunstâncias naturais, ao invés de serem dirigidos pelo Espírito Santo. Quanto a mim, como pastor, nunca deixava as circunstâncias me levarem. Não me deixava perturbar, no mínimo quando surgiam decréscimos no atendimento na escola dominical ou nas ofertas. Nunca me deixava motivar por grandes números de pessoas, por dinheiro e nem por outras circunstâncias naturais.
Quando surgiam diante de mim problemas nas igrejas que pastoreava, simplesmente dizia com meus botões: não verifico a vontade de Deus. Não verifico a vontade de Deus através das circunstâncias exteriores. Descubro a sua vontade mediante o que ele me diz no meu espírito. Deus me mandou pastorear essa igreja e não vou duvidar do seu juízo. Não vou ficar imaginando se ele vai ou não vai me mandar partir na semana que vem ou no próximo mês. Isso não me cabe resolver, o assunto é exclusivamente dele. Vou permanecer no meu posto até que ele me ordenar sair daqui. Se Deus quer que eu vá para algum outro lugar, ele tem plena capacidade para se comunicar comigo. Ele é um ser inteligente e eu também tenho inteligência. Vou compreender o que ele me disser. Estou em contato com Deus e estou receptivo à sua orientação. Dará um sinal quando estiver querendo me levar para outro lugar. Vou saber isso no meu íntimo, mediante o testemunho interior. É assim que tenho funcionado nos meus quase 60 anos de ministério, seguindo o plano de Deus para a minha vida. Oriento-me tanto por aquilo que o Senhor não diz, como por aquilo que Ele realmente diz. Em outras palavras, vivo segundo os princípios da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo no meu espírito. E é só me manter seguindo na direção para onde o Senhor já me mandou. A não ser que eles achem que bem iniciar novas diretrizes no seu plano para a minha vida e ministério. Não procuro iniciar por conta própria uma caminhada em outra direção. Ao cultivar o seu espírito e descobrir a orientação de Deus para a sua vida, será ajuda esforçar-se por conseguir união e concórdia com os espiritualmente maduros no seu círculo de contatos. Seja muito cuidadoso quando se trata de avançar, quando os seus mais íntimos, que merecem o seu respeito espiritual, não concordam com você quanto a você está com a orientação do Senhor. A igreja primitiva, por exemplo, praticava os princípios bíblicos da união e da concórdia ao tomar determinadas decisões. Normalmente, no tocante ao ministério, vemos o exemplo disso em Atos 13, quando então Paulo e Barnabé estavam sendo consagrados para o ministério. Em Atos 13, 3, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A Bíblia não nos diz que, de maneira o Espírito Santo falou nesse caso. Um dos profetas pode ter dado uma mensagem, profecia, mediante a unção do Espírito Santo. Ou alguém pode ter ouvido a voz autorizada do Espírito Santo. Vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós voltaremos com mais uma leitura. Fiquem comigo.